Bem-vindo ao Seguindo Medo, e a história que você vai ouvir agora sobre solidão, silêncio e aquilo que começa a se mover quando a mente enfraquece e a noite fica longa demais. Respire fundo, deixe a luz da tela ser a última coisa acesa, e entregue-se à inquietação que vem devagar. Agora, você vai escutar Memórias que Devoram. Aos 33 anos, Elian Moura vivia sozinha em um apartamento estreito no 8º andar de um prédio antigo, com paredes cheias de pequenas ondulações que lembravam cicatrizes. Ele trabalhava como revisor de textos acadêmicos, uma atividade solitária, metódica, silenciosa. Apenas o som da geladeira e o ruído abafado do trânsito lá embaixo lhe faziam companhia. Desde a morte de Clara, 2 anos antes, o silêncio tinha se tornado mais do que uma ausência, era um peso. Ele tentava preenchê-lo com rotinas fixas, café às 6, revisão às 8, uma caminhada curta à noite, mas nada impedia a sensação de que o apartamento estava sempre meio cheio de algo que ele não via. Elian evitava espelhos desde o acidente. Não por superstição, mas porque às vezes tinha a impressão de que seu reflexo demorava um segundo a mais para acompanhar seus movimentos. Sabia que isso era coisa da mente, ou queria acreditar que era. Seu maior conflito, contudo, era invisível, a culpa. O que aconteceu com Clara em uma noite de estrada molhada, que continuava o perseguindo. Mesmo que ele repetisse para si que não tinha como evitar. Ainda assim, todas as noites, quando apagava a luz, sentia a mesma coisa, a presença dela, difusa, silenciosa, como se estivesse deitada ao seu lado. Nos últimos meses, a rotina vinha sendo quebrada por episódios cada vez mais frequentes de paralisia do sono. Ele conhecia o termo clínico, sabia que era comum, mas aquilo não parecia comum. As sombras no quarto se contraíam. A cama afundava, como se algo subisse pela lateral. E o pior, havia um som, baixo, áspero, quase um arranhado, como unhas leves escorregando pelo chão. Ele tentava racionalizar. Estresse. Dormir mal, traumas não resolvidos. Mas naquela noite, a normalidade finalmente se rompeu. Era quase 3 da manhã quando um estalo seco soou no corredor. Não era o tipo de ruído antigo do prédio, era algo mais nítido, preciso. Elian levantou a cabeça devagar, o coração batendo no pescoço. O corredor estava escuro, exceto pela lâmpada amarelada próxima à cozinha, que pulsava. Um respirar de luz. Foi então que viu uma silhueta parada ao fundo, imóvel, apenas um recorte mais escuro do que a própria sombra. Sem rosto, sem altura definida. Apenas ali. Elian piscou, e a figura desapareceu. Ele ficou parado por longos segundos, tentando escutar qualquer coisa além do sangue nos ouvidos. Nada. Talvez estivesse meio acordado. Talvez fosse sonho. Ele repetiu mentalmente todas as explicações lógicas, mas nenhuma delas diminuiu o arrepio que subiu por sua espinha. O episódio terminou com ele sentado na cama, respirando superficialmente, convencido de que a noite ainda lhe reservaria coisas piores. E tinha razão. Os dias seguintes começaram a ter pequenas falhas, lapsos estranhos, objetos fora do lugar, sensação persistente de ser observado. A tensão se infiltrava como umidade nas paredes. Na manhã de terça-feira, o micro-ondas estava aberto, com um prato dentro que ele não lembrava de ter usado. Na quinta, encontrou o corredor coberto por pequenas marcas circulares, como dedos molhados tocando a parede. Tentou limpar, mas as marcas pareciam afundadas na tinta. Ele começou a perder a noção do tempo. Às vezes acordava sentado no sofá, a TV ligada em um canal chiando neve. Outras vezes, acordava na cama com o corpo virado para a parede, como se alguém o tivesse carregado. Ninguém acreditava nele, nem mesmo os poucos amigos com quem ainda mantinha contato. É o luto, Elian. Isso mexe com o sono. Contudo, ele ouvia isso como quem ouve uma sentença. Na tentativa de provar para si mesmo que não estava enlouquecendo, decidiu gravar suas noites. Colocou o celular numa mesa ao lado da cama e ativou o modo de gravação automática. A primeira noite trouxe apenas ruídos comuns, respiração, mexidas na cama, um leve gemido de desespero preso na garganta. A segunda noite, porém, havia 3 minutos de áudio completamente silenciosos, não silêncio normal, mas uma ausência densa, como se o ar estivesse sendo sugado. Depois, surgiu um som baixo, irregular, algo que lembrava um arranhar leve, indo e voltando, como se algo rondasse a cama. E então, no minuto final, uma voz. Baixa, rouca, distante. Você deixou ela ali. Elian deixou o celular cair no chão. A voz não era exatamente de Clara,
mas tinha o timbre que ele lembrava quando ela cochichava de madrugada. Aquilo abriu uma ferida que ele passará 2 anos tentando costurar. Aos poucos, ele parou de sair. A luz do sol parecia agressiva demais, como algo que revelaria mais do que deveria. O apartamento, apesar de opressor, era o único lugar onde o horror parecia ter forma. Lá fora, o horror se diluía, e então ele tinha medo de enlouquecer de vez. Nessas noites, a paralisia do sono voltava mais forte. Ele acordava imóvel, com a respiração presa, enquanto uma figura se projetava no teto, comprida, retorcida, como se tentasse se espremer pela textura do gesso. Outras vezes, a figura estava sentada em seu peito, sem olhos, apenas buracos escuros que vibravam levemente. Mas a pior sensação era quando ele percebia que não estava sozinho dentro da própria mente. Era como se alguém respirasse junto com seus pensamentos, e, às vezes, respirasse antes deles. Para tentar manter algum controle, Elian começou a manter um diário. Escrevia sensações, horários, percepções distorcidas. Em certos trechos, a letra mudava, ficando mais inclinada, mais estreita, como se outra mão compartilhasse a página. Uma noite, enquanto escrevia, sentiu um sopro gelado na nuca. Virou-se rapidamente. Nada. Mas quando olhou de volta para o diário, havia uma frase escrita em uma caligrafia que ele não reconheceu. Desta vez, acorde. Elian fechou o diário, o coração martelando. Ele não sabia se escrevia aquilo em algum tipo de transe ou se algo realmente interferia. E começou a temer uma possibilidade terrível. Talvez nenhuma das duas opções fosse segura. Depois da gravação, Elian viveu dias de sono fragmentado, olhos inchados e um universo reduzido ao perímetro do apartamento. O diário tornou-se ritual: observar, anotar, controlar. Ainda assim, a vida exterior insistia em continuar. Faturas, mensagens de trabalho, um vizinho cujo cachorro latia em horários imprecisos. Ele fingia cumprir compromissos. Na verdade, tudo agora girava em torno do quarto e da cama, torno de uma linha tênue entre o que lembrava de Clara e o que a presença fazia nascer. Havia detalhes pequenos e repetidos que o deixavam tão inquieto quanto as figuras. Um copo sempre fora deixado junto ao balcão exatamente meia polegada deslocado da borda. O relógio da sala adiantava 10 minutos, mas apenas quando ele olhava para ele. Ao dobrar uma roupa, sentia que algo havia tocado o tecido por trás, como se dedos passassem pela dobra. O conflito interno de Elian escalava: culpa, pela noite molhada, pelo freio que cedeu, pelas palavras não ditas, e medo, de que a sua mente inventasse companhia onde havia vazio. Ele oscilava entre admitir que precisava de ajuda e a recusa absoluta, como se qualquer intervenção externa arruinasse a autoridade do horror doméstico que, de certo modo perverso, o mantinha conectado ao passado. Então, o sinal que muda tudo não é um grande evento, mas uma sensação. A casa inteira parece segurar a respiração. O ar fica raro, denso, e Elian sente, muito nitidamente, o peso de alguém encostado nas costas de sua cadeira, embora não haja ninguém. Ele vira devagar. Nada. Mas no espelho do corredor, que ele evitava, há um borrão escuro que não corresponde à sua sombra. É breve, o borrão respira. A figura na porta, vista na madrugada anterior, reaparece com mais precisão. Não mais apenas um recorte. Agora Elian percebe movimento coreografado, um deslocamento mínimo, um arrastar de pés que não erra compasso. Não há olhos, mas há uma curvatura no que deveria ser rosto, como se uma máscara de pele tivesse sido esticada sobre um vazio. Quando a figura se move, o ar ao redor cessa num som que é quase clipe de fita sendo puxada. O som se repete sempre junto de 3 sinais: o estalo no corredor, a lâmpada que respira e o relógio que adianta. Ele insiste em documentar. Além das gravações, começa a filmar com a câmera de um computador antigo que encontra na gaveta. Visão noturna, lente em direção à cama. Assistir às filmagens é como assistir a si mesmo atravessando portas que ele não lembra de ter cruzado. Em uma madrugada, o vídeo mostra algo que sua memória não guarda. Ele sentado na beira da cama, as mãos sujas de terra, murmurando palavras que ele não reconhece. A câmera registra também, no fundo, um formato de sombra inclinando-se sobre ele como se inspecionasse um animal em cio. Ninguém acredita, e isso é torturante. Fala para si próprio após um contato breve com a irmã de Clara, que disse a ele com voz seca: "Você precisa se internar, Elian." Já um colega de trabalho sugere terapia, e ele sente um nojo febril do que isso representaria. Destrinchar memórias até que o amor e a culpa fossem apenas termos clínicos. Ele volta para casa, fechando a porta como quem guarda dentro um animal perigoso.
Elian encontra, escondido entre as páginas do diário, um recorte de jornal que não se lembra de ter rasgado. É uma nota pequena sobre um acidente em uma estrada secundária. O nome de Clara aparece. A data está ligeiramente borrada, como se o tempo tivesse sido relatado por alguém que não vê bem. Na margem, uma anotação com caligrafia diferente da sua. Ela não morreu só. Os sonhos são outra via. Eles já não respondem a nenhuma lei do sono. Em alguns sonhos, ele revive versões diferentes da noite do acidente. Ele dirige com o farol queimado, ou a chuva some por segundos, ou Clara pega algo no carro que não estava lá antes. Em outros, ele está imóvel em casa enquanto vozes falam em outra língua, e a figura do corredor fica mais próxima, encostando o corpo frio contra a porta. Ao acordar, as impressões ficam entaladas na boca, como se tivesse mastigado palavras. O isolamento físico e emocional aprofundou-se. A janela do apartamento agora é uma moldura que mostra um mundo sem sentido. O prédio parece indiferente. As ligações não surtam efeito. O rumor de passos no corredor, outros vizinhos, soa distante, como se existissem em outra casa. Elian alterna momentos de frágil normalidade com choques repentinos. Há manhãs inteiras em que o sol atravessa as persianas e ele consegue trabalhar. Depois à noite, tudo é desfeito por um som. Uma caneta caindo do canto da mesa, um gemido que atravessa as paredes, e a respiração da figura, mais audível, como ar saindo por fendas. A tensão social também cresce. Um vizinho reclama do barulho. A administração do prédio manda uma carta pedindo manutenção no aquecedor. O som do prédio sendo cuidado como se nada estranho o invadisse. Isso faz sentir-se cada vez mais sozinho. A discussão sobre o que começa a tomar forma sem nunca se nomear totalmente. Elementos repetidos indicam regras. A figura aparece entre 2 horas e 53 horas e 30 da madrugada. Responde a pequenos provocativos, luzes acesas, gravações, recortes de jornal, como se fosse atraída por testemunhos. Quando a luz falha, a presença se aprofunda. O que ela quer permanece obscuro, mas há padrões. Aproxima-se de objetos que reconstituem Clara, um pedaço de tecido, um bilhete rasgado, uma foto em que Clara sorri. É como se devorasse lembranças. A primeira confrontação física ocorre quando Elian, decidido a enfrentar, apaga todas as luzes e se deita no chão com o celular filmando o teto. Espera. A respiração que sente é um choque. Não é apenas sobre ele, é dentro dele. A paralisia se instala, como sempre, mas dessa vez há algo diferente. A figura toca seu peito com dedos longos, dedos que fazem o som de páginas virando. Ele sente um frio que atravessa até os ossos. No vídeo, mais tarde, vê que suas pernas se contraem sozinhas, que sua boca forma uma palavra incompleta. Ao mesmo tempo, uma revelação psicológica. Os lapsos de memória que parecem mostrar Elian murmurando coisas não eram totalmente externos. Em uma das gravações, ele ouve sua própria voz, mas mais baixa, dizendo, deixa. Ela não volta. A voz, porém, não soa como a de um homem desesperado, soa como quem faz a escolha. Aqui se estabelece uma possível regra. A presença não apenas visita, ela exige consentimento, não necessariamente consciente, do que permanece vivo na mente de Elian. A culpa é a porta que ela usa. O confronto escala, objetos quebram sem toque, fotos se dobram para baixo. Havia um ritual implícito, ou percebido como tal por Elian, que parecia acalmar a figura, colocar algo pertencente a Clara em um círculo de livros. Ele tenta este procedimento como último recurso. No entanto, ao fazê-lo, sente uma ligação mais forte com a memória da noite do acidente. Flashes, cheiros de borracha queimada, risadas abafadas. A linha entre lembrança reconstituída e manipulação sobrenatural se confunde, e Elian perde momentos inteiros de consciência. Tivesse sido esvaziado. A cena é silenciosa, revoltante. Isso altera o tom. A presença não se limita a Elian, sua influência permeia o prédio. A ambiguidade controlada permanece. Não se sabe se a figura age no mundo físico ou se o mundo físico cede quando a mente de Elian é dominada. Testes racionais falham. Câmeras parecem mostrar movimentos que não há. Impressões digitais em superfícies aparecem e somem. Elian decide uma estratégia desesperada. Acordar Clara, de alguma forma, levando para o apartamento um objeto que ela amava, um colar antigo que guardava com ele. Ele o coloca no centro do quarto, acende todas as lâmpadas, senta-se diante do espelho e promete: se você é real, me mostre. A figura responde com um silêncio pesado, e então a lâmpada principal começa a pulsar como o coração. A respiração no quarto vira um rugido sutil. O relógio marca 3h07. O espelho treme levemente. Elian percebe que o reflexo no vidro não corresponde ao seu movimento.
enquanto ele ergue a mão, o reflexo mantém na baixa, como se estivesse sendo retardado. A figura surge no canto do espelho. Não há olhos, mas ele sente a atenção. Enquanto a câmera do celular grava tudo, o que acontece é ambíguo e avassalador. Elian sente mãos invisíveis puxarem o colar, e sua memória explode em imagens. A estrada, os faróis, o barulho do impacto. Em meio a isso, ouve Clara, ou algo que usa sua voz, dizer, clara e lenta: "Você me deixou." De novo. Elian não consegue reagir. Sua respiração falha. Sua vontade se partilha. Uma parte deseja seguir o estalo da presença para onde quer que leve, outra quer resistir. E então, no ápice, o espelho estilhaça sozinho, preenchendo o quarto com luzes cortantes. O colar some. A figura, por um instante, fica tão nítida que sua ausência parece mais palpável do que qualquer presença já foi. Quando a luz volta, o apartamento está em silêncio. O colar não está mais no centro. O espelho é um mosaico. No chão, o diário está aberto na página onde Elian havia escrito, horas antes, a frase, desta vez, acorde. Agora, em tinta fresca, há uma nova linha, escrita com caligrafia que ele reconhece, ao mesmo tempo, não, você acordou. Nas horas que seguem, Elian sente o corpo leve e o peito vazio, como se um peso tivesse sido retirado, mas a sensação é ambivalente, liberdade ou desapego. Há memórias que foram substituídas por imagens novas. O vizinho bate à porta, olhos arregalados, perguntando sobre o barulho. Observa o espelho quebrado, o chão arranhado, o silêncio denso. O cachorro já não aparece. O dia tem uma claridade ácida. Emocionalmente, Elian está alterado. Alívio e pavor coexistem. Ele relê o diário e encontra páginas que não lembrava de ter escrito. Listas de lugares oníricos, datas repetidas marcadas em círculo, todas com o 3 em destaque. Ele sente, com uma certeza fria, que a presença não partiu, apenas mudou de forma. Elian encontra, embaixo da cama, um pedaço de espelho menor, um fragmento que reflete não seu rosto, mas uma fresta de corredor onde algo paira. Ele segura o fragmento, observa sua respiração sobre o vidro, e a superfície mostra, por um segundo, a imagem de Clara olhando de lado, sem sorrir, com os olhos cheios de ternura e reprovação ao mesmo tempo. Essa história termina com um som que já se tornou repetição ritual, um estalo distante, vindo do elevador, como se alguém estivesse batendo a língua contra os dentes do prédio. Embaixo do som, quase inaudível, uma voz, talvez dele, talvez não, sussurrando, não acordou de verdade. O fragmento de espelho vibra na mão de Elian e reflete, por uma fração de segundo, não Clara, mas a porta do apartamento, com marcas circulares recém-formadas ao redor da fechadura. Antes que ele possa reagir, o fragmento mostra algo novo, uma pegada úmida sobre o tapete do corredor, dirigindo-se para a escada, descendo, lentamente. Elian ouve outro estalo. Desta vez, vem de baixo. O fragmento de espelho, pequeno e frio, queimava a palma de Elian como se contivesse um pulso. Ele passou o dia inteiro evitando olhar para as brechas que agora apareciam sempre que piscava, nas portas, no reflexo do copo, nos vidros das janelas. Cada superfície refletia algo ligeiramente fora de tempo. Uma sombra que não parava quando ele parava, um canto do quarto que parecia inclinar-se para outra direção. À tarde, quando finalmente abriu a porta para recolher o jornal, viu as pegadas úmidas no tapete do corredor. Ficaram claras e, por algum motivo, enfileiradas para a escada. Tinham um formato de pés humanos, porém lisas como se alguém tivesse passado a sola sem arranhar o carpete. Desceram pela escada, seguindo a luz fraca que vinha do térreo. O medo que até então fora horizontal cresceu em densidade. Era uma escolha agora, ignorar o som, selar portas e tentar abafar o que pudesse vir do prédio, ou ir atrás da origem, abrir a casa ao desconhecido e talvez descobrir algo que faria sentido, ou que o levaria para um lugar sem volta. A culpa, que havia servido até ali como alimento para a presença, tornou-se combustível de uma determinação perigosa. Elian pegou um casaco, o fragmento do espelho no bolso, o celular com gravação e desceu. No corredor, as luzes piscavam com um ritmo mais lento, como respirações esgotadas. Cada passo dele parecia soltar um eco que vinha de muito longe, como se o prédio tivesse uma garganta oca. Ao chegar ao térreo, notou que a portaria estava vazia. A porta de metal que dava acesso ao subsolo estava entreaberta, e dali vinha um frio que não combinava com a tarde. Havia manchas de umidade na parede, marcas circulares semelhantes às do corredor do seu apartamento, e um cheiro que lembrava carvão e saliva velha. No fundo, uma escada metálica descia em espiral.
Na penumbra do porão, havia objetos empilhados, móveis descartados, caixas mofadas, uma antiga máquina de lavar com a tampa aberta como uma boca. Mas o que chamou sua atenção foi um muro de coisas, prateleiras improvisadas onde moradores tinham deixado lembranças, brinquedos, fotos, meias, uma caixa com cartas. Cada objeto parecia brilhar com a memória que possuía, e, ao lado de muitos, pequenos fragmentos de espelho colados como etiquetas. Havia bilhetes, também. Mensagens incompletas, anotações que pareciam ter sido escritas com pressa. Não saia, ela volta às 3, não confie. Em muitos papéis, o mesmo número estava circulado, 3. Caminhando entre as prateleiras, Elia encontrou coisas que não queria ver. A coleira do cachorro do vizinho. A pulseira de ouro da senhora do terceiro. E, entre elas, um envelope com o nome de Clara escrito à mão, sua letra, não a dele. Dentro, uma fotografia, Clara em um primeiro plano, sorrindo em uma praia que Elia não reconhecia. Atrás dela, quase imperceptível, um homem inclinado, não dava para ver o rosto. Mas quando Elian aproximou o fragmento de espelho da foto, o rosto do homem se harmonizou com o vidro e, por um segundo, o homem foi ele, a inclinação, o cabelo, um eco de si mesmo que não lembrava de existir. Mais adiante, encostado numa coluna, havia uma mesa com equipamentos. Microfones velhos, um gravador cassete com fita exposta. O aparelho parecia ter sido usado recentemente. Quando Elian apertou play, ouviu ruídos, passos, respiração, e depois uma voz, sua própria voz, baixa e rouca, cantando uma canção de ninar que Clara gostava. Ele sentiu um soluço sair do peito, porque não lembrava de ter cantado aquilo, e a gravação fez enxergar uma linha que se movia entre ação e lembrança. Dentro de uma caixa, objetos foram amarrados por fios finos, quase invisíveis, um pedaço do vestido de uma mulher, um bilhete, um botão. Cada fio parecia vibrar com imagens quando ele passava a mão por cima. Flashes rápidos de um carro, um farol, o som de metal. Era como se alguém tivesse costurado memórias numa rede. E, no fundo do porão, uma porta que não constava no mapa do prédio. Uma chapa metálica com uma dança de riscos e um pequeno vidro embutido. Do outro lado do vidro, uma sala iluminada por lâmpadas vermelhas fracas. Pelo vidro embaçado, Elian viu algo que parecia ser um espelho alto encostado à parede. E nele, reflexos que não correspondiam ao que havia do outro lado, formas alongadas que respiravam devagar. Ao tocar a maçaneta, o ar vibrava como corda de violão. Um sussurro subiu pelas escoras do edifício. Deixa. Ele teve vontade de correr. Em vez disso, empurrou a porta. A sala era pequena, um vão sem janelas. Espelhos, tantos espelhos, cobriam as paredes, mas não eram apenas espelhos. Eram molduras com fragmentos anexados, cada superfície mostrando memórias em velocidade reduzida. Em um espelho, um rosto sorria e envelhecia rapidamente. Em outro, um carro virava e explodia sem som. Em outro, mãos que entravam pela própria moldura e tocavam algo do outro lado. Era como uma galeria de momentos presos, uma coleção daquilo que a presença parecia arquivar. No centro, uma cadeira de dentista antiga com cintos abertos. No encosto, um pedaço do vestido de Clara. O cheiro que irradiava era forte. Shampoo, fumaça, melancolia. Ao redor, outros fragmentos reunidos formavam um mapa nebuloso de acontecimentos, como se o porão guardasse aquilo que a casa devorou. Elia andou devagar, tocando os quadros. Quando aproximou o fragmento que trouxera do bolso ao espelho mais próximo, o vidro vibrou e a imagem congelou. No reflexo, aquela versão de si mesmo que vira na fotografia, porém mais nítida, olhou diretamente para ele. Não hesitou. A figura no espelho sorriu, mas a boca dela parecia se mover fora do tempo, sincronizada com memórias que Elia não tinha. Foi aí que ouviu passos. Não passos de alguém que caminhava para a porta, passos que repercutiam dentro dos espelhos, uma marcha refletida que vinha de todas as superfícies ao mesmo tempo. Elian sentiu algo prender, paralisia, não mais do sono, mas catatonia súbita. A sala girou e as imagens começaram a se sobrepor. A estrada, o colar, o estalo, Clara, as mãos no volante. O reflexo, o outro Elian, falou sem abrir a boca. Você trouxe o pedaço. Obrigado. Era sua voz, porém dobrada, distante, como se vinham por baixo de água. A presença, então, se mostrou com clareza que doía. Não era uma única figura, era uma colagem de sombras que tomavam traços familiares. O porão funcionava como um santuário para elas. Cada objeto ali era um imã. Cada espelho, uma janela. A regra que antes parecia implícita ficou clara com violência.
onde houver memória ancorada, a presença pode manifestar-se com forma mais concreta. E pior, ela aprende. Ao expor o porão, Elian descobriu que não era apenas vítima. Era, sem perceber, doador. Havia entregue pedaços de si em cada noite de paralisia, em cada murmúrio, em cada recorte de lembrança que guardara. O fragmento de espelho em seu bolso era uma semente, uma porta que ela usou para aprender o que amava. Tomado pela necessidade de destruir o que via como mecanismo, Elian começou a quebrar os espelhos. O som do vidro estilhaçando era simultaneamente libertador e antagônico. Com cada fragmento que caía, a imagem condensada se retorcia. Em um reflexo, Clara esticou a mão. Em outro, seu próprio corpo caiu em queda lenta, como se estivesse caindo através de si mesmo. Quando um espelho maior arrebentou, algo saiu de dentro dele, não exatamente um corpo, mas uma sensação, uma brisa com cheiro de estrada molhada. A sala tremeu. No ápice, enquanto tentava arrancar o espelho central, sentiu mãos, não as suas, empurrando-o de volta. Eram mãos com unhas limpas, mãos que conheciam as linhas de suas cicatrizes. A voz que falou então foi de uma gentileza feroz. Se tirar todas as janelas, onde vamos assistir você? Elian bateu, gritou, empurrou. Por um momento, foi como se seu corpo se fragmentasse em pedaços, memórias caindo ao chão como vidro. E então, na luz intermitente, viu algo que já temera. Numa maca, coberta, havia outra versão dele, pálida, imóvel, com os olhos fechados. Ao lado, uma polaroide que mostrava o mesmo homem naquele mesmo porão, sorrindo. No topo do papel, uma palavra riscada, substituição. Ele ajoelhou-se, tentando arrancar a coberta. A mão que tocou o lençol foi fria demais. O outro Elian abriu os olhos, e não era um olhar de espanto, era olhar de reconhecimento. Lentamente, o outro sorriu e disse, com sua própria voz, você veio. Mas a voz saía com eco, múltipla. Nesse instante, o porão estalou como se passasse por uma geada. O ar se fechou. Elian sentiu a sensação conhecida da paralisia do sono invadindo, mas agora sem a cama, sem o conforto de estar deitado. Era a paralisia do corpo inteiro, do mundo inteiro. As imagens das estradas e das noites se empilharam até que ele viu Clara, não como lembrança, mas como gesto. Ela passou por entre os espelhos e olhou com os olhos cheios, não de dor só, mas de um afeto implacável. Você escolheu nos arquivar, disse ela, voz não exatamente humana, como se dois tons a compusessem. Agora vê. Guardamos o que sobra. Elian tentou falar, mas a voz que saiu parecia de alguém mais velho, alguém que se desculpava e acusava ao mesmo tempo. Eu não. Foi cortado por um estalo que atravessou a sala. Um grande espelho estalou e, no reflexo quebrado, a sala mostrou outra cena, o carro, a chuva, o som do freio que não agarrou. Elian viu a si mesmo girando o volante, viu as mãos tremendo. Havia um segundo selo de realidade que não cabia em palavras. Ele vira, pela primeira vez nesse ciclo, a possibilidade de ter sido o agente, não apenas o espectador. As peças do ato noturno se rearranjaram como um comentário cruel, com o porão cheio do som de vidro quebrando e a respiração de muitas coisas juntas. Elian agarrou o outro corpo, seu duplo, e sacudiu. O outro sorriu e estendeu a mão. Quando as palmas se tocaram, o mundo oscilou e Elian sentiu um puxão profundo, como se alguém dobrasse a página da sua vida. Uma visão fulminante o atravessou, ele no volante, mas com as mãos calmas, a estrada se tornando longa e reta, a figura de Clara saindo do carro antes do impacto e desaparecendo. Em outra camada, ele viu a versão onde não tirou Clara do veículo, e a dor que isso trazia. Naquele instante, compreendeu uma verdade que o esmagou. A presença não apenas usava a culpa, ela moldava. Ela pegava as lacunas que ele deixará e as preenchia com imagens que grudavam na carne da lembrança. Era um processo cumulativo. Cada vez que Elian vivia a paralisia e sussurrava uma frase, cada vez que deixava cair uma foto em um canto, ele dava material ao porão. Aquilo não era somente memória, era estrutura. Decidido, deu um grito que reverberou em tudo na sala. Com todo o punho, bateu o fragmento do espelho que trouxera contra o espelho maior. O som foi uma explosão de constelações. Por um segundo, a imagem congelou como uma última fotografia. No reflexo, Clara ergueu a mão e, para seu horror, viu sua própria mão indo até ela, e depois parando. O reflexo do outro, Elian puxou seu corpo para dentro do espelho como se puxa uma marionete. Elian foi sugado por luz, não a luz do alívio, mas a luz que significa passagem. Sentiu-se cair dentro de algo frio e úmido e ouviu, enquanto descia, a risada de muitas vozes que não eram maldade pura, apenas fome refinada.
Quando abriu os olhos, já não estava na sala. Estava em um corredor que reconhecia. Era o corredor do seu prédio, só que alongado, como se estivesse esticado por dentro de um espelho. À sua frente, a porta do apartamento 8 estava entreaberta e, através da fresta, viu sua própria sala, exatamente como deixou, com o diário aberto, o copo meia polegada deslocado da borda. Mas havia algo a mais. No sofá, o outro Elian dormia. Ou fingia dormir. Elian fechou a porta sem pensar. A sensação de deslocamento era aguda. Estava do lado de fora e dentro de si ao mesmo tempo. O fragmento do espelho, porém, tinha sumido. No chão do corredor encontrou um bilhete dobrado que dizia: "Guarde para nós". Descendo de volta para o seu apartamento, encontrou o prédio em sua normalidade quase ofensiva. Vizinhos passando, o porteiro distraído, o sol tarde. Como se nada do porão existisse. Como se o mundo tivesse aceitado a troca. Mas havia sinais. O cachorro do vizinho não latia mais, e a coleira que outrora perdera agora estava pendurada no corrimão do hall, limpa e seca. No espelho do elevador, o reflexo de Elian parecia atrasado meio segundo. Na parte de trás do seu pescoço, uma marca circular, fria como vidro, pulsava levemente. Elian entra em seu apartamento. A cama está feita, como se ninguém tivesse dormido ali. Em cima da mesa, o diário aberto na página. Desta vez, acorde. Abaixo, com caligrafia desconhecida, uma nova frase. Obrigada por ajudar a arrumar. Elian senta-se. Sente-se mais leve e diferente. Há uma fissura no peito como se algo tivesse sido retirado e, ao mesmo tempo, um buraco novo que precisa ser preenchido. Ao olhar para o espelho quebrado no chão, percebe que seu reflexo não está lá. Em seu lugar, um corredor espesso se abre, cheio de micro-reflexos de outras vidas. Através de um dos fragmentos, ele enxerga, por um segundo, Clara caminhando pelo corredor do prédio, não como morte, nem como fantasma, mas como quem vai, devagar, pousando os dedos nas portas alheias. Ela olha para a câmera, para Elian, e sorri com um gesto de aprovação. Enquanto isso, lá embaixo, no porão, algo novo é colocado sobre uma prateleira vazia. Um pequeno pedaço de espelho, limpo, com um bilhete escrito em sua caligrafia agora desconhecida. Pronto. Próximo. Naquela manhã, Elian acordou antes do despertador, mas com a certeza desconfortável de que já havia acordado. Era como lembrar de um sonho que não pertencia a ele. A água do chuveiro batendo no ombro, a xícara rachada, o jornal dobrado na porta. Mas nada disso tinha acontecido ainda. Quando abriu a porta, encontrou exatamente o que já lembrava: o jornal, a xícara rachada na pia, o arranhão novo no chão. Tudo alinhado com uma confiança sinistra. Uma carta estava ali também, deslizada por baixo da porta como um convite. Envelope cinza, sem remetente. Uma única palavra, escrita no centro. Escolha. Elian respirou fundo. O ar da manhã estava frio demais para a estação. A luz que entrava pela janela parecia mais pálida, como se viesse de um sol cansado. A paranoia, que antes crescerá como sombra, agora se manifestava como previsão. Ele sabia, com uma sensação que não deveria existir, que alguém bateria a porta em poucos segundos, e alguém bateu. 3 toques leves, como se dedos testassem a madeira. Quando abriu, não havia ninguém. Apenas a sensação de presença, uma respiração rente à pele, uma suavidade que lembrava de Clara encostando o queixo em seu ombro, mas filtrada, distorcida, quase impessoal. O mundo deslizou 1 centímetro para o lado. E Elian teve a impressão de que não era o único ocupando seu corpo. Elian tentou manter a rotina, mas o mundo ao redor parecia editado. Pequenos detalhes estavam errados. No espelho do banheiro, seu reflexo piscava meio segundo atrasado. Na janela da cozinha, ele viu pessoas na rua passando sem fazer barulho algum. A chaleira chiou antes de ferver. O relógio marcava 3h07 por um piscar, depois voltava ao horário normal. E havia outro fenômeno. Memórias intrusas. Ele lembrava de conversas que não teve, de ruas que nunca percorreu, de gestos que não reconhecia como seus. Viu, por instantes, a imagem de si mesmo conversando com alguém no saguão do prédio, alguém que conhecia Clara. Mas ele não se lembrava de ter descido. A presença, agora, não se escondia. Não se manifestava mais como sombra. Ela habitava suas ações. No prédio inteiro, coisas sutis aconteciam. O elevador descia sozinho durante a madrugada. Portas se fechavam com força sem vento algum. Vizinhos comentavam sobre um homem parecido com você andando à noite.
Uma criança apontou para ele no corredor e disse: "Tem 2 de você." As gravações não ajudavam. Pioravam. Quando Elian colocou o celular para gravar poemas sonoros, algo que fazia antes de dormir, para se acalmar, o áudio veio distorcido por outra voz que sussurrava: "Cuidado! Você já escolheu antes." Ele não entendia. Escolhido o quê? E antes quando? As marcas se espalhavam. Não mais só no corredor. Agora. Na geladeira. Na janela. No chão da sala. Em sua própria pele. Marcas circulares, do tamanho da ponta de um dedo. Filas de dedos. Elas tocavam sua nuca quando ele não olhava. O diário agora escrevia sozinho. Linhas curtas, incisivas. Hoje você sai. Hoje você vê a verdade. Hoje você decide. E a última. Só um de vocês fica. A carta, deixada ao amanhecer, queimava na mesa com sua palavra solitária: escolha. Ele sentiu, com um instinto que não era seu, que não podia ficar dentro do apartamento. A presença, ou as presenças, estavam se reorganizando. O mundo parecia um teatro arrumando cenários. Elian abriu a porta e desceu. O prédio estava diferente. No hall, luzes apagadas. O porteiro não estava lá. Nas paredes, reflexos que não tinham objetos correspondentes. O ar tinha cheiro de poeira e maresia. Quando passou pelo elevador, viu seu reflexo na porta de metal, mas o reflexo não imitava seu movimento. Ele piscou. O reflexo sorriu. Desceu a escada. Um andar abaixo, encontrou algo que o fez congelar. Na parede do 7º andar, alguém tinha pendurado uma foto dele e Clara. Uma Polaroid. A mesma do porão. Mas estavam sorrindo de costas para uma estrada que nunca visitaram. Abaixo da foto. Não esqueça. Não de novo. A presença começou a se materializar como distorção do ar, não mais como sombra. Era como se calor e frio se enroscassem, criando uma silhueta trêmula. E uma voz feminina, doce e seca ao mesmo tempo, falou no canto do corredor: "Nós vamos acabar esse ciclo." Elian fechou os olhos. Clara. Mas não Clara. Algo que se usava dela. Quando abriu os olhos, uma porta no fim do corredor estava aberta, um convite escuro. A porta da sala de manutenção, onde ele sabia que ficava passagem para o porão. Mas o porão agora não era um porão. Quando entrou, o corredor subterrâneo tinha a mesma forma, mas não a mesma geografia. A arquitetura mudará. As paredes estavam cobertas por fotografias antigas, reflexos presos em molduras, fragmentos de vidro costurados com fios finíssimos. E no fundo, exatamente como antes, a sala dos espelhos. Mas agora havia outra pessoa lá dentro. Era ele. O outro Elian estava sentado, escrevendo algo no diário, o mesmo diário. Ele olhou para cima com serenidade. "Você demorou", disse. Os dois ficaram frente a frente. E atrás do duplo, os espelhos começaram a mostrar versões combinadas. Elian dirigindo, Clara a seu lado. Elian caminhando sozinho pela rua. Elian dormindo enquanto alguém andava em seu apartamento. Em todos os reflexos, Clara aparecia, sempre perto dele, sempre olhando. "O que é isso?" perguntou Elian. "Um arquivo", disse o outro. "De nós. Dos pedaços que você deixou. Não fui eu que deixei. Toda vez que você fecha os olhos, você deixa." A presença tomou a forma de Clara por um instante. Ela parecia triste e calma, um misto de carinho e acusação. "Ele precisa ser o que fica", disse ela, olhando para o outro. "Ou você. Mas não os dois." Completou o duplo. A regra final estava diante dele. Escolha. Um de vocês permanece para viver. O outro fica nos espelhos, alimentando o ciclo. Era isso que o porão fazia. Arquivava versões. Guardava possibilidades. Consumia as que não iam adiante. O ciclo só acabaria quando um fosse escolhido. Elian entendeu, com um arrepio seco. Ele e seu duplo não eram duplicações criadas pelo espelho. Eram 2 linhas de decisão que se cruzaram, 2 respostas à noite do acidente. Uma que tentou salvar Clara. E uma que não conseguiu. Ambas sobreviveram. Uma no mundo real. Outra na sombra. E agora o prédio decidia qual seria o Elian oficial. A sala girava. Os espelhos tremiam.
A figura de Clara se dissolveu, formando uma massa de lembrança viva. O duplo avançou. Eu lembro das coisas como deveriam ter sido. Você lembra do que sobrou. O prédio quer alguém inteiro. Elian. Você não é. Eu sou. Elian sentiu o chão ceder debaixo dos pés. As memórias que o duplo tinha eram perfeitas, completas. As dele eram fragmentadas, cheias de culpa, remorso, falhas. Talvez a presença tivesse razão. Talvez ele fosse o errado. Mas então, ele sentiu um impulso estranho. Não de lutar, não de fugir, de recusar o jogo. Ergueu a mão e apertou o fragmento de espelho que trazia, escondido no bolso, o mesmo que achou sob a cama. O duplo congelou. Os espelhos trepidaram. E Elian fez algo que nenhum reflexo esperava. Virou o fragmento para si mesmo, não para o outro. O reflexo dele no vidro, fraturado, tremido, olhou nos olhos. E sorriu. A sala implodiu em luz. Um grito, ou dois, ecoou. As memórias foram lançadas para o ar como estilhaços. E então, silêncio. Um silêncio absoluto, frio, pós-explosão. Algumas horas depois, ou dias, Elian abriu os olhos em seu apartamento. A noite estava tranquila. Nenhuma marca circular. Nenhum estalo. Nenhum reflexo atrasado. A cidade lá fora parecia normal. No chão, porém, havia um único objeto. O diário. Aberto na última página, com uma frase escrita em sua própria caligrafia, mas firme, sem tremores. Sou eu quem fica. Elian levantou devagar. Sentiu o corpo leve. Demasiado leve. Foi até o espelho da sala. E não havia reflexo. Nenhum. O silêncio então se partiu por um último estalo, suave, quase tímido, vindo do corredor. Elian abriu a porta. O corredor estava vazio. Mas no chão, cuidadosamente colocada, havia uma fotografia fresca. Elian sorrindo no hall de entrada. Atrás dele, Clara, segurando seu ombro. Como se tivessem acabado de tirar a foto juntos naquele dia. Mas Elian sabia que não tirara foto alguma. Não com aquele corpo. Não naquele dia. E no verso da foto, uma última frase, não escrita por uma mão humana. Obrigada por escolher. Obrigado por ficar até o final desta história. Se você gostou da experiência, lembre-se de deixar o like, comentar o que mais te marcou e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a manter esse espaço vivo e a trazer novas histórias para você. Sua participação faz toda a diferença. Até a próxima, e só um aviso, quando passar por um espelho hoje, tente não pensar na parte de você que não ficou. Ela pode pensar em voltar.